belíssima, linda! Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que muitas de vocês gostariam de aplicar já, que é sobre como fazer o marido ajudar mais em casa. Eu, neste momento, estou gravando aqui pra vocês, enquanto o marido tá lá embaixo cuidando da casa, fazendo comida, fazendo as coisas e olhando 4 crianças. Paty, como você consegue ter toda essa beldade? Uma, que meu marido é maravilhoso, tá? Mas isso daí não tem nada a ver. E outra, que a gente cria um hábito, então eu vou passar aqui agora pra vocês, para o seu marido que não faz nada e o seu marido que ajuda, mas assim, é meia boca, não tem assim, sabe, muitos escrúpulos ou foge de vez em quando. Então eu vou passar para os dois casos, pro seu marido que não entende nada, que não faz nada, que se recusa a fazer tudo, e pro outro marido que faz, mas faz mais ou menos, entendeu? Não tem ali uma regra, não tem ali uma rotina, não tem nada, tá? Então, passo número 1 é pra você que o seu marido não faz absolutamente nada. Aquele marido que se recusa a fazer, entendeu? Que não tem o hábito, não gosta de fazer, acha um absurdo o homem que faz as coisas em casa. Então eu quero te convidar, meu amor, a se autorresponsabilizar. Como assim, Paty? Primeira coisa, se o seu marido é assim, a culpa é sua. Primeira, culpa é sua porque o marido é seu, né? Não é meu. Porque se fosse meu, a culpa seria minha. Segundo, da mãe dele. Então tá, se autorresponsabilize. Por que se autorresponsabilizar? Porque se no início, se no começo você já tivesse cortado isso, ou seja, não aceitado isso, você não estaria passando por isso hoje. Essa semana eu li uma frase maravilhosa que fala assim: você só vive o que tolera. E só tolera porque é um vício. Ou seja, se você vive isso, é porque você tolera. E por que você tolera? Porque você aceitou lá no início e você acabou se viciando nisso. Ah, meu marido é bom, eu amo ele não faz nada em casa, não me ajuda, mas eu amo tanto ele, então eu tolero ele por outros motivos. Então você tem que entender que a responsabilidade dessa bagaça é sua, única e exclusivamente sua. Se autorresponsabilizou, tomou, bateu no peito a bola, agora joga ela no chão e vamos lidar com essa nova informação, não é mesmo? Então vamos lá, a segunda informação que eu tenho pra te dar é: tenha empatia. Como assim, Paty? Meu marido não me ajuda em casa, não faz nada, sabe? Acha que a obrigação de tudo é minha, eu estou sobrecarregada, eu tenho que ter empatia? Como assim? Gente, você tem que entender qual foi a criação do seu marido, qual foi a cultura do seu marido. Tem homens que que nasceu e cresceu sendo criado a pão de ló e a água, entendeu? É assim que fala? Não sei. Mas tem homens que cresceram com mães dando tudo na mão, dando casa, comida, roupa lavada, comidinha na boca, comidinha no prato, dá o prato, tira o prato, o homem não tem que fazer nada. Muitas mães criaram os filhos assim. Então você tem que olhar, o meu marido foi assim, porque se ele foi assim com a mãe, provavelmente vai ser o reflexo do que ele vai ser com você. Então você tem que observar. O meu marido, o Douglas, ele nasceu, cresceu sendo mimado. Mimado no sentido que a mãe, tipo assim, era o nenenzinho da mamãe, sabe? O nenenzinho da mamãe, e é até hoje. Mas o diferencial da minha sogra é que ela sempre colocou o Douglas pra fazer todas as coisas de casa. Ou seja, ela saía de manhã, ela falava assim: olha só, hein, tem isso, isso, isso pra fazer. Se eu chegar em casa e tiver sem fazer, o pau vai fechar, o couro vai comer. Então ele e o irmão dele tinha que fazer tudo o que estava programado para fazer. Então ele aprendeu desde pequeno a ser organizado, responsável e dono de casa, meu amor. Sogra, obrigada, te amo, viu? Então, gente, você tem que entender qual foi a criação do seu marido, porque se ele teve tudo na mão e foi mal acostumado, provavelmente ele vai trazer isso de bagagem. Por quê, Paty? Porque isso está no inconsciente dele e está engranhado nele. É engranhado que fala? Não sei, mas está nele, sabe? É uma crença que ele tem, onde fazer as coisas de casa é pra mulher, fazer as coisas de casa é pra quem tá em casa, pras mulheradas, enfim, né? Vocês entenderam. Então entenda primeiro ponto, qual foi a criação do meu marido, qual é o ponto de vista dele, pra você poder transformar em outros fatos, tá? No fato que você enxerga. Terceiro ponto, como que funciona aí na sua casa? Eu costumo fazer com Douglas e pensar que tudo é um acordo, ou seja, se um trabalha fora e o outro não,
o que vai ficar bom para os dois? Ou seja, o seu marido trabalha fora, ele sustenta a casa, ele sustenta os seus luxos ou não, ele, na medida que ele pode, ou ele paga as contas, ele traz o alimento, ele traz a mistura e você fica responsável pela limpeza da casa e cuidar dos filhos. Tem um equilíbrio aí para os dois? Está bom para ele? Está bom para você? Ótimo. Se não estiver, precisa sentar e precisa conversar. Amor, você trabalha fora, mas você chega cedo, você pode me ajudar, porque eu fico muito sobrecarregada. Amor, eu trabalho fora e você também, então a obrigação da casa tem que ser pros dois. Entende? Então, assim, tem que ter um acordo entre vocês, tem que sentar e conversar. Não é justo o seu marido trabalhar das 7 às 10 horas da noite e você chegar e ele chegar e você querer que ele limpe a casa, entendeu? Porque assim, ele já tá com uma carga emocional, física, mental muito grande em cima dele. Você também. Só que ele tem que lidar com as coisas dele sem ficar reclamando pra você que o chefe dele isso, que ele teve que pegar tal carga, que isso aconteceu, que isso, aquilo, que ele não tá aguentando mais aquilo. Não, ele tem que aguentar, por quê? Porque ele precisa sustentar vocês. E você, desse outro lado, precisa estar em acordo, em concordância e entender, tipo assim, poxa, meu marido tá dando sangue lá, então eu vou dar o meu melhor aqui. Não pensar só em você, ai, porque eu faço, eu aconteço e ele não. Não, ele também. Então, assim, não tem que ter em nenhum dos dois um sentimento de injustiça, que eu faço mais e ele faz menos, que ele faz mais e eu faço menos. Sentimento de impotência. Não, tem que ter concordância. Se você é uma mulher que gosta de ficar em casa, gosta de fazer as coisas de casa e ele gosta de trabalhar e sustentar você, está tudo bem. Se você não gosta de ficar em casa, se você não gosta de ficar lavando, passando, cozinhando, chega, conversa, amor, eu vou começar a entregar currículos. Por quê? Porque eu não me sinto bem assim. E aí você vai trabalhar fora, ele também, e os dois vão ter as questões de casa pra fazer. E aí vocês vão fazer igual eu e o Douglas faz, que é o quê? Dividir, igual eu passei no último vídeo, é separar as tarefas de casa, tá bom? Então assim, entenda o que o seu marido faz, qual que é o pensamento dele e começar a transformar, tá? Se o seu marido já faz as coisas de casa, ótimo, comece a definir tarefas. Não tem como você pedir, ficar falando, ai, meu marido não faz nada, ai, meu marido ajuda, ai, uma hora ele ajuda, outra hora ele não ajuda, se ele não souber o que ele tem pra fazer. Ou seja, seja clara com ele. Fale, amor, vamos separar as tarefas, vamos dividir, eu vou fazer 70%, você vai fazer 30%, ou seja, você vai ter 3 obrigações, eu vou ter 7 de 10. Tá, pra ficar claro, então você vai lavar o banheiro, limpar o chão e, sei lá, colocar roupa no varal. E eu vou fazer todo o resto, tudo bem? Coloca no papel, mostra pra ele, vamos definir os dias, tem que ter organização. Mas primeiro você precisa ser exemplo, você precisa fazer as suas coisas. E uma outra coisa que eu posso dar dica pra vocês é não ficar julgando, não ficar apontando, não ficar criticando. Ai, que você não me ajuda, ai, que você é isso, ai, que você é aquilo. Ninguém cativa ninguém consegue ajuda de ninguém criticando, julgando. Se alguém chegar em você e começa a falar um monte de você e depois pedir sua ajuda, você vai fazer, você vai falar, vai se lascar, meu, vá pra ponte, caiu lá com raio que o pai da puta Entendeu? E você vai ficar com raiva da pessoa. Quando você ataca seu marido, quando você, sabe, é invasiva, quando você... Vocês vão quebrar as coisas da minha saboninha aí, se quebrar eu vou ficar brava, hein? Tá ouvindo? Né? Voltando ao meu raciocínio, quando você acusa, aponta e fica exigindo muito do outro, cobrando muito dele, você só vai afastando, só vai criando uma apatia. Sabe quando você, a pessoa já vem falando daquilo, você já se bloqueia, você já se fecha? Exatamente isso que você cria nele. Toda vez que você aponta, que você xinga, que você cobra, o que acontece? Você bloqueia o cérebro dele. Você ativa nele a parte reptiliana do cérebro dele, aquela parte primitiva, pré-histórica que é acostumada a só atacar e defender. Por quê? Porque ele vai ativar o modo de defesa. Então, tudo que você falar, ele vai apagar e ele só vai se defender e atacar daquilo que você tá falando. Ele não vai absorver. Então, se você ficar falando, ai, que você não me ajuda, ai, que você isso, ai, que você não aquilo, ai, que você não aquilo outro, não vai resolver a sua vida. Então, seja sábia, seja inteligente, comece a agradá-lo. Sabe aquela história de antes você pedir, você tem que dar? Então, comece a ser boa, comece a mudar o seu posicionamento, a sua postura de mulher, para depois você exigir alguma coisa. Quando você for exigir ou pedir, faça com inteligência, meu amor, seja inteligente. Então chegue nele e fala assim, amor, eu separei as tarefas de casa. Isso se seu marido já faz alguma coisa, tá?
Nossa, eu tô ficando tão cansada, amor, tão sobrecarregada. Mas isso é quando vocês estiverem bem. Se tiver muito barulho, tá? Liguem só pra minha voz. Isso é pra quando vocês estiverem bem, não é brigado, não é discutindo. É quando vocês estiverem bem, acabou de fazer um amor, acabou de, sabe, ter um momento de risada. E aí você chega e fala, deixa até preparado a sua listinha. Você chega nele e fala, meu amor, poxa, tá tão pesado pra mim, vida, fazer as coisas aqui de casa. Eu sei que você trabalha fora, eu sei que você, sabe... Nossa, eu tenho muito orgulho pelo que você faz, mas tá tão difícil aqui em casa. Será que você não poderia me ajudar com alguma coisinha? Eu separei algumas tarefas, a gente poderia ver alguma coisa tranquila pra você fazer, fácil. E aí você separa coisas fáceis no começo, tipo assim, uma louça pra secar e guardar. Ai, amor, enquanto eu lavo aqui, você pode ir secando? E aí você vai conversando com ele, vai ativando isso, procura saber dele coisas que aconteceram no dia, sobre o futebol que ele gosta de falar. Então, assim, é ser inteligente e trazer ele pra perto de você e isso se tornar um hábito. Quando isso se tornar um hábito, tá tudo certo, isso já vai fazer parte da rotina dele. Porque em muitos casos, em muitos homens, aquilo não fez parte da infância, da adolescência e muito menos da fase adulta. Então não adianta você chegar pro seu marido hoje e falar, eu quero que você me ajude, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Não é colocando banca, não é gritando, não é exigindo, você não é melhor do que ele, você não é mais do que ele. E você fazendo isso, você só vai bloquear esse sentimento de bondade no coração dele. Então comece a fazer ao contrário, comece a fazer por ele e por você. E seja inteligente, vai chegando, vai de mansinho, comece a dar tarefas fáceis. Ele não tem esse hábito de limpar, de lavar, enfim. Então crie consciência nele, comece a criar esse hábito de todo dia ele fazer uma coisinha, amor, enquanto eu lavo, você pode ir secando. E aí você vai conversando sobre coisas que ele gosta, coisas que ele, sabe, que atraiam ele. Pra quê? Pra aquilo se tornar pouco prazeroso pra ele, pra aquilo se tornar um pouco mais parte da vida dele, do cotidiano dele. E aí depois você vai subindo os níveis de dificuldade. Então assim, amor, olha, eu tenho 10 tarefas pra fazer nessa semana. Você pode me ajudar com uma? Você pode me ajudar com duas? Você pode me ajudar com 3? Até ficar metade, ou até tipo, Paty, tá tudo bem pra mim se ele me ajudar a fazer 3 coisas na casa, que é lavar um banheiro e limpar o chão. Pra mim vai ser ótimo. E aí você mostra pra ele o quão de vantagem vai ser ele fazer aquilo. Vocês vão ter mais tempo juntos, a sua libido vai aumentar, desde que seja verdade, tá? Que você vai fazer muito mais do que ele, ou seja, na cabeça dele você vai estar fazendo muito mais, ele pouco, então ele ainda vai estar na vantagem, então pra ele vai ser vantagem, então ele vai fazer. Mas é criando consciência na cabeça dele, é criando hábito, indo aos poucos, aos poucos, aos poucos. Se o seu marido não faz absolutamente nada e você quer que ele crie essa consciência de uma hora para outra, você vai ter que jogar e você vai ter que rebolar muito. Jogar no sentido de ser inteligente, tá? De saber entrar, de saber sair, de saber falar. É você mostrar para ele exatamente o que eu falei aqui. As vantagens dele te ajudar, as vantagens dele ser um bom esposo, ele precisa ver as vantagens, ele precisa saber, porque como você vai ter que ser mais sábia do que ele, você vai precisar mostrar e falar pra ele. Então assim, amor, poxa, eu tô tão cansada, tô tão sobrecarregada, me ajuda com isso, vai fazendo as coisas com ele, vem cá, eu vou organizar aqui essa mesa, o que você acha? Pede a opinião dele, o que você acha se eu fizer assim? Dá a impressão que tá comandando a ideia, vai guiando ele de uma maneira que ele se sinta importante, que ele sinta que aquela decisão que você tomou de colocar um vaso na ponta da mesa foi dele. Tipo, uau, amor, muito obrigada. Incentiva isso nele, sabe? Gera hormônios bons para que ele queira mais daquilo, mais daquela sensação. É gostoso limpar a casa? Não. É gostoso limpar chão? Não. É gostoso ter obrigações diárias? Não. E alguns homens acham que só o fato de trabalhar fora é mais do que suficiente. Só trazer comida pra dentro de casa é mais do que suficiente. Tem homens que não dão nem carinho e atenção pra esposa, quem dirá limpar a casa. Então, assim, tudo é um trabalho de desenvolvimento pessoal. É você começar por você mesmo, sabe? É entender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu posso mudar, o que eu não posso mudar. Entenda que a mudança, ela começa de você. Primeiro você, depois o outro. Pra você mudar, pra você exigir mudança do outro, você precisa dar exemplo. Ele precisa ver em você, poxa, minha mulher é um exemplo, eu tenho orgulho de quem ela é, eu quero continuar com ela, por isso que eu vou fazer por ela, por isso que eu vou ajudá-la, por isso que eu vou melhorar por ela, vou evoluir por ela. Então você tem que pensar, eu estou dando motivo pro meu marido me admirar, querer estar comigo, querer me ajudar em casa? Ou ele tá tipo assim, dane-se, sabe? Se eu limpar bem, se eu não limpar bem, porque
ela vai fazer, e se eu não fizer, ela não vai separar de mim, não vai mudar nada, porque nosso casamento já tá, sabe, na rotina. Então, assim, entenda o valor do seu casamento. Isso é muito mais do que só ajudar em casa. Isso são crenças limitantes, culturas que ele traz de lá de trás, que você vai precisar desconstruir. Só que entenda uma coisa, as pessoas não mudam se elas não quiserem. Então, para você querer mudar o outro, primeiro você muda, primeiro você troca a sua postura, seu posicionamento para você atingir o outro, porque o seu ambiente, a sua estrutura de vida vai mudar. Isso vai refletir lá no outro. Quem é o outro? Seu marido. E ele vai começar a dançar conforme a sua música e não você dançar conforme a música dele. Só que para isso você precisa ter autoconhecimento, autodomínio, autocontrole, sabe? Entender de você, fazer por você, mudar o seu ambiente, mudar a sua estrutura para você pedir pro outro. Mas as dicas que eu posso dar para você que quer que seu marido ajude é: vá aos poucos, defina as tarefas. Não tem como ele saber o que ele vai fazer ou fazer alguma coisa assim, nem você sabe o que quer que ele faça, sabe? Tipo assim, você fala: você não me ajuda com nada, você não isso, você não aquilo, mas você não define nem as tarefas que você vai fazer naquele dia, você não define nem o que você vai fazer naquela semana. Então como que ele vai te ajudar se ele não sabe fazer isso? Se ele não sabe por onde começar? Se você é a que faz, comece a guiá-lo. Se vocês dois já fazem, estipule o que tem que ser feito. Divida, para não ficar injusto para nenhum dos dois. E bora de a vida, depois você me conta se deu certo. Vou ficar aqui super ansiosa para saber, tá bom? E outra, mulher, sabedoria. Tenha sabedoria na sua vida, nas suas atitudes, nas suas palavras. Pare de gritar, pare de apontar, pare de acusar. Comece por você a mudança, isso vai refletir nele. Comece a ser inteligente com as suas atitudes, com o seu movimento, sabe? Com o seu falar, com o seu pensar. Mude a estratégia para você ver a mudança. Não adianta você querer novos resultados diferentes se você faz a mesma coisa, reclama das mesmas coisas, faz as mesmas reclamações e das mesmas formas de reclamações, entende? Então vamos mudar essa estratégia, mulher. Vamos agir a vida e tornar isso muito mais fácil. Combinado? Um beijo, pleníssima, e até o próximo vídeo.